Olá, amigos e amigas, aqui é o Jânio do canal Brotar da Semente aqui no YouTube. Vou pedindo a vocês aí que se inscrevam neste canal, deixem aí o seu like, comentem, compartilhem se gostarem do vídeo. As eleições de 2022, eleições aí presidenciais, se fossem hoje, teriam o seguinte cenário: na direita, Bolsonaro, com seus 30% aí de, entre aspas, intenções de voto, com toda a sua articulação aí que levou a eleição do Lira para a Câmara Federal e do Pacheco para o Senado Federal. Então, na sua composição, digamos que hoje teria PP, Partido Progressista, o Republicanos, o PL e até mesmo o DEM aí que apoiou o Lira e que também elegeu o presidente do Senado Rodrigo Pacheco. O Dória, que tem o vice do DEM, perdeu o DEM atualmente para o Bolsonaro, enfrenta uma oposição em São Paulo. Apesar do Coronavac, o Dória insiste em fazer muitas trapalhadas lá no governo paulista, enfrenta uma série de oposições lá, tanto da esquerda quanto da direita. Mas tem aí o Dória candidato pelo PSDB. Tem o Luciano Huck, que na minha opinião é mais aí uma espuma sem onda, e é um nome colocado, mas que não tem partido, não tem viabilidade eleitoral até este momento. Na esquerda, nós temos hoje 4 possíveis candidatos. Ciro Gomes, né, pelo PDT, ele que teve 12% das intenções de voto, nem foi ao segundo turno, embora na sua arrogância, né, ele acha que ganharia se fosse, e ficou aí esses 2 anos batendo mais no PT do que no Bolsonaro. Fez uma aliança com a Semineto lá em Salvador, achou que o DEM estava no papo aí e tomou um passa-moleque do DEM, que hoje está com o Bolsonaro. Esse é o Ciro Gomes, que fica aí atacando o PT. Nós temos também o Flávio Dino, candidato do PCdoB, temos o Boulos, candidato do PSOL, e atualmente aí o Lula pediu para o Haddad colocar o bloco na rua. Claro que todos nós sabemos que no PT há 2 candidatos: Lula, se a justiça deixar, e o Haddad, que já foi candidato na eleição passada. Foi ao segundo turno e perdeu a eleição contra tudo e contra todos. Perdeu por 10 milhões de votos aí para o Bolsonaro. Teve uma grande votação, conseguiu, né, como candidato, a despertar a militância aí nos últimos dias, embora tenha sido lançado de última hora. Então, faltando aí algo em torno de um ano e quase 2, né? Mas vamos colocar aí 1 ano e meio para o início do processo eleitoral. O Lula corretamente pediu ao Haddad para colocar o bloco na rua, justamente há uma semana do carnaval, e esse ano não terá carnaval devido à pandemia. Então é isso. Haddad colocando o bloco na rua. Ciro Gomes, infelizmente, gosto muito do Ciro Gomes, mas já vem uivando aí como um sinal de derrotismo. Eu sei que tem muitos amigos e amigas que gostam do Ciro Gomes, do seu perfil, e acreditam nessa ladainha de que ele seria o único aí que derrotaria o Bolsonaro, mas isso é conversa para boi dormir. Não é verdade isso, tanto é que para derrotar o bolsonarismo lá em Fortaleza, o candidato do Ciro Gomes teve que unir toda a esquerda, inclusive o PSOL, que
desta vez apoiou lá o candidato do Ciro Gomes e ganhou muito apertado de um candidato. E lá onde eles dominam, né, que é Fortaleza, que é o Ceará. Saiu de lá, meu amigo, a coisa é complicada. Já disputou várias eleições e sempre fala muito e mostra pouco. A realidade é essa. Quem conhece lá o Ceará sabe o quanto o Ciro Gomes se comporta como um coronel. Mesmo com todas as acusações contra Lula caindo por terra no vexame do lavajatismo que destruiu a economia brasileira, o Ciro Gomes insiste em querer, acusar o PT aí de muitas coisas que o PT não fez. E o que o PT fez em termos de campanhas eleitorais não é nada que outros partidos, que inclusive muitos amigos do Ciro Gomes aí de caminhada eleitoral, não tenham feito. Antigamente, quando as eleições permitiam doações privadas, o jogo era jogado por esquemas de caixa 2 e por aí vai. Isso não era digamos assim, uma exceção. Era uma regra na política. Tanto é verdade que o Ciro Gomes tem contra ele acusações aí de envolvimento com o Márcio Lacerda, ex-prefeito de Belo Horizonte, que era o tesoureiro aí da sua campanha. Então o Ciro Gomes fala muito e faz muito pouco, né? Fala muito e faz muito pouco. Tem um irmão senador, inclusive, que eu não sei se votou no Pacheco, como é que votou lá no Senado. Sei que eles apoiaram a privatização da água, né? Então, dentre as contradições de Ciro Gomes está essa. Lógico que o PT também tem muitas contradições, mas a favor do partido tem o fato de ser um dos partidos com maior capilaridade no Brasil. Um partido que é fiel às suas bases eleitorais, ao contrário do PDT, onde em cada estado tem um perfil diferente. E o Lula é um patrimônio aí histórico do Brasil. O Haddad foi um dos melhores prefeitos da cidade de São Paulo. Então, o PT está corretíssimo em lançar o seu candidato. E se o Ciro Gomes quiser continuar criticando o Haddad, boa sorte para ele, porque não é Ciro Gomes que define se o PT tem que ter candidato ou não. É os dirigentes, a militância, os filiados, e o PT tem muito militante, muito dirigente para fazer essas escolhas no Brasil. Então é isso aí. Se inscrevam aí no Brotar da Semente. Nós vamos trazer aí mais comentários, né, sobre as questões políticas. Voltaremos também a entrevistar lideranças regionais aí para atualizar o quadro político nas suas cidades, nos seus estados. Este é o objetivo, um dos, né, deste canal Brotar da Semente. Grande abraço.